Opa, escolhi Sargent, que parece um. Oi, oi, alicerces! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todo mundo muito bem. Gente, o que vocês acharam dessa música? Quantos aqui já assistiram o filme? Gente, para quem ainda não assistiu esse filme, ele fala sobre abandono de animais, cuidado e carinho de um pet com o seu dono e sobre como muitas vezes o seu pet pode saber de alguma coisa que você não saiba, como por exemplo, assim, um mini spoilerzinho na questão do filme, uma doença e muitas vezes eles acabam agindo como o nosso anjo da guarda. Para quem não me conhece, eu me chamo Giovanna Stella, tenho 17 anos e sou embaixadora do programa Alicerces. Participei da edição 2024.1. Atualmente, eu faço parte do time de audiovisual da Red Bia. Gente, que isso? Vocês já foram melhores. Quero ver mais câmeras abertas antes de chamar a nossa mentora. Mais câmeras abertas. Tô vendo aqui, ó, a Mariana, o Henrico, o Richard. Quero mais. Vocês já foram muito melhores no começo dessa edição, né? Gente, a mentoria de hoje, eu sou meio suspeita para falar, porque, assim, é a minha mentoria favorita. A doutora Elisa é uma pessoa maravilhosa. Ela vai vir para falar de uma área que eu pretendo seguir. Então, assim, simplesmente maravilhoso. Eu já ouvi a mentoria dela 4 vezes, se eu não me engano. Uma vez como aluna mesmo, e as outras 3 apresentando. Mas, assim, cada vez que eu ouço é uma coisa nova que eu aprendo. A doutora Elisa, ela é médica veterinária, sócia proprietária do Dogs Pet Shop. Ela é diretora técnica e responsável do Instituto Eu Sou o Bicho. E, assim, uma coisa muito interessante, ela também é perita criminal na área de medicina veterinária. Antes da mentoria dela, não sabia que isso existia, mas, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, por favor, com muitas câmeras abertas e palmas, recebam a doutora Elisa. Oi, gente. Tá mutada, Elisa. Aí, agora Agora sim. vou falar. Agora sim. Obrigada, agora sim. Obrigada pelo convite, obrigada. Eu adoro participar das mentorias, porque eu adoro falar sobre a minha profissão. Eu amo o que faço, amo a minha profissão. Então, é uma coisa que me realiza realmente passar a experiência que eu tenho. E aí eu queria saber o que vocês gostariam de saber. Hoje eu vou mudar. Em vez de eu falar só, eu queria saber quais são as dúvidas que vocês têm. Porque aí a gente vai desenvolvendo em cima do que vocês aspiram e qual a expectativa que vocês têm em relação à profissão de medicina veterinária. E aí a gente vai direcionando. Quem quer falar primeiro? Hoje vocês são participantes mais Olha, ativos. a Júlia já trouxe um convidado especial aí, junto com ela. Já tem um gato aí olhando tudo. Essa daqui é uma enxerida. Olha aí, que linda. Que Como lindo que chama, ele é. Júlia? Cherry. Sherry? É. Que lindo. Fala, Richard. Eu queria saber se é verdade, eu acho que eu já sei que é, provavelmente, se é um trabalho muito difícil emocionalmente. Você vê o estado do animal e vê que não consegue, ou você vai tentar, mas não sabe se o dono vai ter condição para continuar. É assim. O médico veterinário é o profissional que tem mais indícios de suicídio, porque existe a síndrome do burnout, que é uma síndrome que a gente se sente realmente incapaz em algumas situações com tratamentos de animais, porque não depende só da gente. Depende muito do proprietário em fazer o tratamento ou ter a condição de fazer o tratamento.
Então, realmente, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e acaba sucumbindo realmente emocionalmente, psicologicamente, entrando em parafuso. Esse ano, nós perdemos 4 médicos veterinários para o suicídio. Então, é um índice muito alto e cabe a gente, né, que está fazendo a medicina veterinária, que está praticando, experienciando todos os dias, tentar entender que nós não somos milagreiros, que a gente não é perfeito e a gente precisa fazer o que realmente dá para ser feito. Então, quando chega um paciente, né, na clínica, a gente sempre passa todas as informações, a gente passa tudo que o proprietário precisa fazer em relação àquele animal, e nós precisamos diferenciar entre auxiliar e se responsabilizar. Então, a gente precisa entender, tipo, como médico, o médico humano, ele também tem as dificuldades dele, né, de uma mãe que vai fazer o tratamento no filho. Se ela não fizer, então quer dizer que ele vai se matar porque a mãe não fez? Ele vai entrar em parafuso porque a mãe não fez? Então, a gente precisa realmente ter essa sensibilidade. Eu sei que as pessoas mais jovens, que têm a internet a favor, que é tudo muito rápido, que é tudo muito, assim, que resolve as coisas, acha que quando entra numa profissão, principalmente na área da saúde, vai resolver. Você não vai resolver, você não vai ser nem o primeiro nem o último, você não vai ser a solução. Você vai ser a pessoa que vai amenizar a dor, a pessoa que entende a parte técnica, entende a parte de medicina para poder cuidar daquele animal, e tem vários fatores que pode dar certo ou pode dar errado. E quando der errado, tentar entender e se proteger emocionalmente através de terapias, medicamentos, aí vai de cada um. Tiago, agora. Boa noite, tudo bem? Consegue ouvir? Consegue? Ótimo. Sim, te ouvimos bem. Licença, Elisa. Queria perguntar qual a diferença e qual área você é especialista na área de medicina veterinária, se é de grande porte ou de pequeno porte de animais. Eu sou médica veterinária de pequeno porte. Então, eu fiz a faculdade na Universidade de Alfenas. Eu entrei na faculdade em 1989 e me formei em 1993. Faz 32 anos que eu sou formada. Durante a faculdade, a gente tem as matérias tanto para grandes animais, como para pequenos animais, como para animais silvestres e exóticos. Esse tipo de estudo durante a faculdade é um estudo, assim, até que meio superficial, porque não tem como a gente aprofundar em todas as áreas da medicina veterinária. Eu, por ser de São Paulo, não ter contato com animais de porte grande em sítio, em fazenda, eu preferi vir para a medicina veterinária de pequeno porte, porque a gente que é de cidade, a gente conhece as reações dos animais. Então, é assim, na minha faculdade, quando eu fiz, a gente era 5 meninas e 50 meninos. Antigamente, tinha mais homens veterinários do que mulheres. Hoje está ao contrário, é mais mulheres do que homens. E como eu fiz no interior de São Paulo, muitos veterinários, eles eram donos de fazenda, eles eram donos de aras, eles tinham granja. E assim, eram pessoas que foram criadas na fazenda. Então, às vezes, um deles olhava e falava assim, aquela vaca está com frio. Eu falei, gente, como é que a vaca está com frio? Eu não estou vendo nada a vaca com frio. E ele conseguia ter essa sensibilidade de saber se a vaca estava com frio ou não. Enquanto eu olhava um cachorro e falava assim, o cachorro está com fome, o cachorro está com frio. E ele não tinha essa sensibilidade.
Então, no fim, eu acabei indo para onde eu tinha mais experiência e eu ficava mais confortável em relação a cuidar dos animais. Eu hoje sou de pequeno porte. Na faculdade, a gente aprende de tudo. E é assim, vamos supor, se hoje eu for para uma fazenda e tiver que fazer vacina, como eu tenho um sítio, eu tenho 20 cabeças de gado, às vezes a gente precisa fazer algum tratamento, dar vacina contra a febre aftosa, a gente precisa ir. Eu e meu marido, como é veterinário, a gente vai, a gente vacina, mas se a coisa complica, eu tenho que contratar um médico veterinário de grande porte, porque tem coisas que a gente não tem habilidade para isso. Eu Entendeu? acho, com licença, mas eu acho importante comentar que também são exceções e tem muitas áreas, assim, abrangentes da medicina veterinária. Eu, assim como a Elisa, eu também cresci minha vida toda na cidade, mas falta um ano ainda para começar a faculdade, eu tô no finalzinho do segundo ano, mas eu queria ir para a área de animais silvestres e exóticos ou grande porte, mas agora, atualmente, a minha primeira opção tá animais silvestres e exóticos. E, assim, são muitas áreas que você pode ir, não só, tipo, médico veterinário de pequeno porte, grande porte ou exótico, você pode trabalhar também em cuidando de carnes, por exemplo. Mas eu queria sair da vida da cidade para a vida do interior e cuidar de animais exóticos. O que é legal é quando quem for fazer medicina veterinária, desde o primeiro ano já começar a estagiar em várias áreas. Então, área de grandes, área de pequenos, silvestres e exóticos, ovinos, caprinos, suínos, para ver em que área que você vai se colocar. Eu estava até comentando, eu tenho uma sobrinha, ela está fazendo medicina veterinária em Cabo Frio, porque ela queria animais marinhos. Então, no primeiro momento, ela veio para mim e falou: eu acho que eu tinha madrinha, ela chama de sou madrinha dela, acho que eu vou fazer biologia marinha. Eu falei: não, Bia, faz veterinária e em especialidade em animais marinhos com biologia. E é isso que ela está fazendo hoje. Então, ela está estagiando em vários lugares, mas como ela está no litoral, para ela, nossa, ela está no Projeto Tamar, ela está no Albatroz, ela está em várias áreas só ligada em animais marinhos. E são trabalhos muito bonitos, né? E muito necessários hoje. Júlia? Eu queria saber se você pode falar mais um pouco sobre essa sua profissão de perita, que eu fiquei bem curiosa com isso. O que acontece? Logo que eu me formei, eu sempre gostei da área realmente de proteção animal, da causa animal. E a gente tinha que pegar advogado para poder agir em relação à justiça, em crueldade em animais, em maus tratos. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de perita judicial, de auxiliar técnico, e agora eu fiz pós-graduação em perícia judicial. Para eu poder agir mediante as leis. Como que é feito isso? Todas as áreas, você pode ser perita. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer engenharia civil. Você pode fazer um curso de perícia judicial, perícia criminal, para caso, vamos supor, caiu o prédio, você ser um perito técnico, como engenheiro, ir lá e ver por que aquele prédio caiu. No meu caso, como médica veterinária, quando se apresenta algum animal em estados de crueldade e maus tratos, a gente entra como advogado daquele animal. Eu, geralmente, quando me chamam, eu sou auxiliar da justiça, né? Estou cadastrada em alguns fóruns. Quem me chama, geralmente, são os juízes ou os policiais. E aí, quando eles me chamam, eles já me passam mais ou menos o caso. Aí eu vou no local, emito laudo, examino todo animal, vejo o que está acontecendo, faço o laudo, esse laudo vai para a delegacia da Polícia Civil, chega na delegacia, o meu laudo, o laudo médico veterinário é soberano a qualquer perícia. Então, vamos supor, não, eu quero a perícia da delegacia.
Pode ser feito o perico. Existem peritos que não são técnicos, como a gente fala, não são veterinários, que podem ir no local e fazer a perícia normal. Só que o meu laudo é soberano a essas perícias, porque eu sou técnica em relação à medicina veterinária. Então, quem sabe de saúde e bem-estar do animal é o médico veterinário. Eu peguei um caso agora, faz 2 dias, um tenente me ligou, dizendo que ele estava com 71 galos de rinha, aqueles galos de briga, para onde podia levar. A coisa mais difícil é acolher esses animais. Então, o que a gente fez? Eu fiz um parecer técnico, porque eu não estava no local, pelas fotos, então eu posso fazer esse parecer. Esse parecer bate na delegacia, e aí a gente consegue fazer a retirada desses animais, e também a pessoa que estava lá cometendo o crime vai presa. Então, é todo um processo. Eu sempre falo, qualquer ação, qualquer denúncia, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Eu tive um caso de esse eu nunca contei, vou contar agora. Tem tanta história, né, Odila? Esse daí é um caso de uma apreensão de papagaios. Quando a gente chegou no local, tinha uma onça filhote, um bebezinho. Eu falei, gente, não dá para deixar essa onça aqui. Vamos levar a onça, né? Vamos dar de mamar para essa onça, depois a gente coloca em algum zoológico, algum santuário. Pô, eu sei, na hora que a gente estava saindo, apareceu um monte de gente dando tiro em nós. Então, é uma coisa que você acaba tendo problemas mesmo, com até que risco de vida, mas a onça veio, os papagaios veio, tiramos tudo, os caras foram presos, geralmente são pessoas traficantes, criminosas, e então é bem complicado, assim, é meio até que às vezes arriscado, mas Que loucura, filhote de onça, gente. Que filhote de coisa, onça tinha sido retirado da natureza, retirado da mãe, né? que E aí triste. ele foi levado para um santuário, essa oncinha. Hoje ele deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Mas é bem complicado, bem complicado. Eu adoro. Assim, eu falei, eu quero um colete à prova de bala que eu vou me enfiar no meio desse povo. Quero nem saber. Quando você vai sempre acompanhada de policiais, você vai com uma Sempre. viatura, sempre acompanhada de Sempre. viatura, né? A gente nunca, a orientação é nunca ir sem uma equipe. A gente sempre tem que ter uma equipe de apoio da Polícia Militar ou da Polícia Militar Ambiental. Polícia Civil, geralmente, a gente não vai. Eu fui há mais ou menos 2 meses. Foi quando, Ângela, que eu falei que eu tive problema cardíaco, essas coisas, que tive um processo emocional muito grande por causa desse caso. Eu fui acionada pela Polícia Civil, pelo DPPC, num caso onde tinha 12 porcos, os porcos todos, não vou nem falar, e mais de 80 cães. E quem era a dona desse abrigo era uma veterinária. Meu Deus. Então, sabe quando você se envolve emocionalmente e não consegue entender por que ela, médica veterinária, estava fazendo isso com os animais? A gente percebeu realmente que ela estava com um distúrbio emocional, psicológico, alguma coisa assim. E os animais, tudo sem alimentação, sem nada. Nós laudamos todos, tiramos todos, mas foi uma situação bem estressante e até atingiu minha parte física também. No fim, deu tudo certo, os animais estão bem, a pessoa está presa ainda, faz 2 meses. Então, é uma coisa assim, que a gente lida com a adrenalina, mas também pode mexer muito com o emocional. É importante estar bem emocionalmente para entender e separar, né? Até onde eu posso ir. Até aqui eu posso ir, né? É isso mesmo. Manuela e depois a Gil de novo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão emocional. Como que é lidar quando acontecem esses casos, também de maus tratos, quando precisa fazer eutanásia? Você sempre foi uma pessoa fortificada que soube lidar com isso, ou você foi aprendendo?
Porque, assim, o meu sonho de infância era ser veterinária. E, assim como eu, pelo meu ver, muita gente deixa de fazer veterinária por essa questão do emocional, por não saber lidar com o sofrimento dos animais. Então, eu nunca aprendi isso daí. Eu sempre, a gente fala assim, ai, você acostuma? Não, você nunca vai acostumar. Vai sempre criar uma indignação, ou na crueldade, ou na eutanásia. Por quê? Porque quando você acostumar com essa situação, acostumar emocionalmente com isso, você começa a fazer as coisas no automático. Então, a intenção é que você nunca acostume com isso. Existe alguns médicos, ou até médicos veterinários, profissionais da saúde, que começam a tentar colocar uma carapaça, tentar colocar alguma coisa para se sentir mais forte, mas isso não resolve. Quando você coloca essa carapaça, é porque você está tampando e abafando um sentimento que existe ali. Porque você é ser humano, então a gente precisa encarar essas emoções. A gente não pode ser forte sempre. A gente precisa ter a humanidade de olhar para aquilo, ter a indignação e falar: não, não é assim que vai ser feito. Porque senão cai numa banalização, mesmo em eutanásia. Tem pessoas que vêm aqui e falam assim: quero sacrificar. É o caso dessa criança aqui, vou até mostrar para vocês. Ele veio para eutanasiar. Petrúquio, Petrúquio, ó, ele veio para eutanasiar, porque ele não anda com as patas traseiras. Ele já estava dormindo, eu acordei ele, né, para vocês verem. E eu não, aí assim, o que se eu tivesse firme, forte, carapaça, eu ia agir, né, com indiferença. E na realidade não, eu cheguei e falei, não, você doa ele para mim, deixa ele comigo que eu quero ele para mim. A vida dele não vale menos que a minha. E aí ele ficou comigo, recuperou, faz 2 anos que o Petruco está comigo aqui. Dá trabalho? Lógico que dá, tem que trocar fralda, só usa fralda Huggies, tem alergia a outras fraldas, é talco granado, é Demodex, tudo de marca. Ele pensa que ele é o rei e ele é, né? Ele tem certeza que ele é o reizinho daqui. E o Petruccio é astro de cinema, né? É ator. O Petruccio, ele participou de um curta-metragem em Cannes, né? Então, depois que a gente pegou ele virou garoto propaganda da Decathlon, ele ganhou carrinho de rodas da Decathlon, ele é garoto propaganda da Bravecto, ele é chiquérrimo. E foi tudo depois. E ele também é embaixador do Corinthians. Então, ele tem a camiseta assinada, a camiseta oficial do Corinthians para ele. Então, é assim, isso não é nada para ele, porque para ele não faz diferença. Mas para nós e para ele, a diferença é que ele ensina o milagre da vida todos os dias. Porque às vezes a gente levanta de manhã sem vontade de levantar, e com as 2 pernas, com os 2 braços, e não tem vontade. Ele não tem o movimento das pernas traseiras, ele perdeu a casa dele, ele perdeu o dono dele, ele perdeu os movimentos, mas ele nunca perdeu a vontade de viver. E a gente nunca deixou ele perder, a gente fez com que ele se sentisse amado, e é isso que importa hoje para ele. O Petruccio, ele fez um procedimento onde a gente colocou fio de ouro na coluna inteira dele. Então, ele tem fio de ouro na coluna inteira para não cair as patas traseiras, as patas da frente dele, para ele poder ter autonomia para poder comer, beber, fazer xixi e cocô. Então, e teve um dia, nós pegamos ele no meio da escada. Eu falei, se tivesse as 4 patas, voava. Então, ele ensina para a gente que vale a pena viver e a gente precisa viver. Gil? Eu acho que a grande questão de quem é veterinário não é se acostumar ou não ter dó de ver, mas sim o desejo de ajudar a ser maior do que o sofrimento de ver, né?
Mas, voltando lá para o início de tudo, a gente queria saber como foi que você decidiu ou que você percebeu que você queria ser médica veterinária. E a Ana Luísa Xavier, ela perguntou também se você que deu o nome esqueci o nome dele, mas do cachorro. O Petrúquio não, o Petrúquio, como ele já tinha perdido tudo, nós mantemos o nome dele, pelo menos o nome. Falei, não, não vamos mudar o nome dele, deixa ele ser Petrúquio mesmo, né, para não perder totalmente a identidade que ele tinha. Eu nasci querendo ser veterinária. Minha mãe conta que quando eu tinha 1 ano de idade, quando vai fazer, antigamente fazia as fotos de 1 ano, que você ia num estúdio para tirar a foto, para pôr no convite, eu não dava risada de jeito nenhum. Na hora que me deram um Pluto, um cachorro na mão, eu tenho até a foto, depois se vocês quiserem eu mando. Eu abri um sorriso que aí o fotógrafo conseguiu tirar algumas fotos eu rindo. Eu, com 3 anos de idade, ganhei um cavalo branco de plástico, nunca mais esqueci. A minha preferência sempre foi animais, desde pequena. Quando eu completei 7 anos, essa história vocês já sabem, ninguém queria me dar um cachorro, aí eu peguei e falei para o meu pai que eu queria ser cega. Aí meu pai falou, mas por que ser cega? Eu falei, porque aí ia ter um cão-guia. No dia seguinte, eles me deram um cachorro e falou, vai que essa mulher se fura os olhos aí, vamos dar um cachorro para essa menina. E aí, desde os meus 7 anos, eu durmo com o cachorro, eu beijo o cachorro. Na minha cama tem 2 cachorros, o único vira-lata da minha cama é meu marido, os 2 são de raça, e eu amo o bicho, amo demais. Quem que é próximo aqui é Mariana, né? Boa noite. Boa Eu queria noite. saber a questão de se tem alguns passos necessários para quem quer ingressar nessa área e quais são os principais pontos que você tem que seguir em relação à faculdade e tudo mais para se inteirar nesse mundo de veterinária. Tá. Além de se formar realmente no terceiro colegial, fazer o Enem, ter uma pontuação legal, quando você for escolher a faculdade, tentar escolher uma faculdade que tenha uma grade curricular coerente. O que eu digo coerente? Tem algumas faculdades que elas colocam a carroça na frente dos bois. Eu vou dar um exemplo, teve uma, eles começaram no 2º ano de faculdade a dar aula de anestesiologia e sutura, só que eles não tinham dado anatomia ainda. Então, é impossível alguém suturar ou anestesiar algum animal sem saber a anatomia do animal. Então, sempre que vocês forem ver a grade curricular, tentar fazer comparação entre as grades. É importante você ter uma faculdade boa? Mas mais importante, além de estudar, é você ter a prática. Então, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, no meu 1º ano, eu sempre fiz estágios não remunerados em clínicas veterinárias, em zoológico, no canil da PM. Então, eu sempre fiz estágio, uma para tentar saber qual área que eu queria seguir, e outra para realmente ver como é que é a rotina de uma clínica, como é que é a rotina de um médico veterinário, porque isso na faculdade não se ensina. Na faculdade não se ensina a cobrar. Na faculdade não se ensina a administrar o seu dinheiro. Não ensina você precificar as consultas, não ensina nada disso. Então, a gente sempre precisa correr atrás. Não adianta ficar sentado na faculdade só estudando. Outra coisa, procurar ONGs. As ONGs, elas trazem muitas experiências, porque são muitos animais e geralmente precisam de voluntários. Então, se você estiver fazendo medicina veterinária, é legal participar de algumas ações, de alguns eventos, de algumas visitas em abrigos, porque ali você vai ter uma experiência bem, bem legal. E é assim, tentar ver faculdades que tenha hospital veterinário.
Não adianta pegar uma faculdade que não tem hospital veterinário. Pegar faculdades que tenham professores mais experientes. Geralmente a gente vê professores aí que eu sempre falo, que não sabe ensina, né? Então não tem vivência nenhuma em clínica e vai dar aula. Então tem coisas que ele vai ter que pegar no livro, te falar, e o livro não vai te ensinar o que você precisa aprender no dia a dia, que é ter o feeling e ter a sensibilidade de olhar para um bicho e falar, não, pelo que eu estudei, no exame físico, o animal tem isso. A gente não deve se apegar somente em exames. Quando na faculdade tá tudo ali do ladinho, o laboratório do lado, o professor do lado, o animalzinho ali bonitinho, não sei o quê. No dia a dia não é assim. O animal chega com o proprietário quer que você tire a dor daquele animal naquele momento. Não dá, às vezes não dá para esperar resultado de exame. Então, é mais ou menos isso, os caminhos para ser médico veterinário. Você tinha mais uma pergunta, Mari? Pode fazer, que aí já dá sequência, depois a gente passa para a Júlia. Obrigada. Em questão de como que eu posso pegar a ficha, a grade curricular da faculdade? Como que eu posso pedir para a faculdade? Sobre as Na matérias e internet. tudo mais. Internet? É só você entrar na internet, vamos supor, na Iambi Morumbi, que é uma faculdade aqui em São Paulo. Você vai na internet, pega medicina veterinária, lá vai estar a grade curricular dos 5 anos. E aí, vamos supor que você tenha dúvida, tentar conversar com algum médico veterinário experiente, ou mesmo põe no chat GBT, eles já te falam, isso é legal, isso não é. Não, é realmente pedir ajuda, ou com a inteligência artificial, ou realmente com algum médico veterinário experiente que tenha passado por isso. Faculdades aqui em São Paulo, que eu vi que é uma grade legal. Você mora onde? Em Guarulhos. Guarulhos. Meu filho está fazendo na UNG. A grade curricular da UNG é bem legal. Ele começou na Uninove, aqui em São Paulo, né, na Zona Norte. Aí ele fez 6 meses, aí eu e meu marido somos veterinários, falou, não pode sair ainda. Aí a gente foi procurando, Anclivepa, grade legal, Iambi Morumbi, grade legal, Unisa, grade legal. Tem uma sequência, né? São Judas não é legal, a UNG é legal. Depois, se você quiser pegar meu contato, eu te dou algumas dicas. Com certeza. Obrigada. Tá bom? Nada. Você sabe me dizer se existem? Nunca parei para ver isso. Eu sei que tem alguns cursos que tem hoje EAD e presencial. Veterinária é um dos que tem hoje EAD ou não? Não. Ela ainda é 100% presencial? Tem que ser presencial. Eles estavam querendo, o Ministério da Educação estava querendo por EAD, mas os conselhos de classe não deixaram. Impossível, né? Como é que vai fazer EAD? Teve uma pessoa que me chamou no Instagram querendo fazer estágio comigo. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Você compara. Não dá para fazer estágio online? Eu falei, gente, como é que você vai fazer estágio online? Você vai dar injeção online no bicho? Não tem como fazer estágio online. Então, é assim, a medicina veterinária, a área da saúde, realmente precisa ser presencial. Existem algumas matérias no primeiro ano que pode ser feito online, principalmente quando teve a Covid. Eu falo, eu tenho veterinários formando da Covid, é a coisa mais complicada do mundo. Gente, foge desses veterinários. Se tiver bicho, você foge, porque eles, coitadinhos, estão aprendendo ainda. Porque não tem como fazer veterinário online, é impossível. Entendeu? Tem algumas matérias que são mais teóricas e tá tudo certo, dá. Mas a maioria é prática. Eu te perguntei isso, é proposital, porque quando meu filho começou a fazer fisioterapia, a gente foi estudar a grade, exatamente isso, que é uma coisa, gente, que eu recomendo muito para vocês. Isso que ela falou é extremamente importante. Em qualquer profissão que vocês forem seguir, estudem a grade, porque é muito comum mudar completamente a grade de um
uma faculdade para outra. E tem coisas que são essenciais. Meu filho faz fisioterapia e eu me deparei com faculdades de 5 anos, de 4 anos e de 3 anos para o mesmo curso. Faculdades que faziam EAD, híbrido, né, uma parte presencial, uma parte online, e outras 100% presenciais. Então, gente, é a mesma situação. Como que um curso da área da saúde pode ser EAD? Não tem como. É o que eu sempre falo. A teoria sem prática é cega. A prática sem teoria é inútil. Por que a gente precisa ter teoria na medicina, na fisioterapia? Porque quando você está na prática, você tem que saber quais os passos você vai seguir se der uma encrenca numa cirurgia, numa medicação que você aplicou. Senão os práticos estaria tudo bem, né? Ah, não, eu sei aplicar injeção, eu sei aplicar vacina, eu sei aplicar... Gente, mas se der uma encrenca, se der uma reação daquela medicação, se perder um vaso mais complicado numa cirurgia, você não tem a teoria, você não enxergou ali, você não teve a farmacologia, a patologia, a citologia, a genética. Você tem que saber a teoria para aplicar na prática. É assim. Júlia? Rapidinho. Desculpa, Júlia, rapidinho. Depois da pergunta da Júlia, eu queria pedir para você comentar para a gente sobre a síndrome de Noé. Depois da pergunta da Júlia. Pode vir agora, Júlia. Sorry. Tudo bem. Eu tenho 2 perguntas. Uma tá bem relacionada com um negócio que a Manu falou aqui no chat. Se você já encontrou algum caso de algum animal que você não conseguiu dar uma causa, dar um nome para a doença, dar um laudo, e se você recomenda a algumas pessoas fazerem o auxiliar de veterinário antes da faculdade, antes de um curso técnico, enfim, porque a minha amiga queria muito fazer e a gente está no 2º ano agora. Queria saber o que você acha disso. Tá. Em relação às casuísticas, né? Quando chega na clínica, para fechar diagnóstico, a gente geralmente cerca em todos os lados. Quando a gente não consegue fechar o diagnóstico, o animal morreu. Então, às vezes não dá tempo de você fechar o diagnóstico. Para poder saber do que morreu, a gente pede a necrópsia, pede a necrópsia patológica, tudo. Mas quando a gente não fecha diagnóstico, é porque às vezes não deu tempo realmente da gente fazer todos os exames e todas as análises, a anamnese que aquele animal precisa. A gente às vezes até tem uma suposição. Ah, morreu assim, assado, tal. Ah, tá, pode ter sido infarto. Ah, pode ter sido uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma insuficiência... Pode, mas a gente não tem a certeza. A certeza mesmo vem quando a gente faz todos os exames, fecha o diagnóstico e parte para o tratamento e para o prognóstico, que pode ser favorável ou desfavorável, né? Vai depender muito dos exames e da condição física do animal. Em relação ao auxiliar veterinária, eu acho, assim, se você é novo, ainda você está na dúvida de que você quer fazer medicina veterinária, auxiliar veterinário é bem útil. Por quê? Dependendo do curso, ele é um curso que te dá algumas bases, né? Então, em relação até à anatomia, em relação à medicação, em relação a manejo, como segurar o animal, né? Então, dá uma base bem legal para você fazer a medicina veterinária. E existem alguns casos que a pessoa faz auxiliar veterinário e fala, não, não é nada disso que eu quero. Então, em 6 meses, 1 ano, você já tem uma definição de que você não quer ser médico veterinário ou se você quer ser. Se você gostar do curso de auxiliar e partir para a medicina veterinária, você vai partir com mais segurança e com algumas situações a mais,
Tipo, você já sabe segurar bicho, você já sabe diferenciar o que é gato e cachorro. Você já sabe, né? Alguma coisa você sabe. Você sabe onde passa a veia cefálica, porque eles ensinam. Você sabe fazer uma injeção subcutânea, porque no auxiliar veterinário pode fazer isso. Porque auxiliar veterinário é tipo um enfermeiro. Então, você pode colocar o animal no soro. Então, você já chega na faculdade com uns pontinhos a mais. Então, é bem legal. Se quiser fazer, é uma opção para ver se realmente é a profissão que você quer seguir. Então, dando continuidade, agora vamos entrar numa área assim um pouco mais diferenciada, algo um pouco mais. Eu queria pedir para você comentar sobre a sua síndrome de Noé. E queria comentar também um pouquinho antes, você vai comentar também. Gente, a doutora Elisa, ela tem um negócio meio diferenciado, ela vai aprofundar aí com vocês, mas é um negócio muito legal, assim. Não sei se vocês sabem, mas ela fala com os animais. E de verdade, viu? Ela vai comentar um pouquinho com vocês, mas agora os assuntos que a gente vai entrar são muito interessantes. Recomendo que vocês prestem muita atenção, porque é muito legal. Bom, gente, eu vou começar com a síndrome de Noé. Como a Giovana já falou, a síndrome é minha, viu? Já é minha. Porque, na realidade, eu tenho a síndrome de Noé. O que é a síndrome de Noé? São pessoas que têm, às vezes, alguma carência na infância, ou algum distúrbio emocional, alguma coisa que deu um start e a gente começa a acumular animais. Então, o nome já vem Noé, a Arca de Noé. E quando você começa a pegar os animais, você começa a enxergar aqueles animais que, tipo, dessa cor eu não tenho, dessa orelha eu não tenho, eu não vou doar, não vão cuidar igual a eu, não, eu cuido melhor que todo mundo. Então, existe esse pensamento distorcido de que a gente acha que a gente é a melhor pessoa do mundo. O que aconteceu? Eu cheguei a ter mais de 100 animais. E com esses animais, eu quase fui à falência, eu e meu marido, porque a gente tinha que sustentar eles, tinha que cuidar deles, tinha que fazer o que precisava para eles. Só que eu percebi que a gente não estava sendo efetivo para os animais, eu não estava conseguindo suprir o que eles precisavam. Foi aí que eu montei a ONG Instituto Eu Sou o Bicho. O Instituto Eu Sou o Bicho é uma ONG de proteção animal, onde a gente ajuda os protetores e os abrigos. Então, antes, quando eu cuidava de 100 animais, eu cuidava só daqueles 100 animais e, às vezes, nem cuidava tão bem. Hoje, a ONG, ela faz a captação de recursos. Então, a gente capta recursos financeiros para poder ajudar essas pessoas que fazem o resgate, que têm os abrigos. Hoje o Instituto está com 350 abrigos que a gente faz o atendimento e alimenta mais de 7.000 animais por mês. Nós recebemos em torno de 20 toneladas de ração por mês, onde elas são divididas entre essas ONGs. E mais cestas básicas também para os protetores e para os abrigos. Então, a minha síndrome de Noé, ela foi direcionada, e a minha energia direcionada realmente para cuidar dos animais, porque a intenção era cuidar, só que estava num cuidado distorcido. Hoje, eu já tenho esse pensamento de que eu não tenho condição de ter todos os animais comigo, mas eu tenho condição de cuidar desses animais aonde eles estiverem. E outra coisa que é a comunicação telepático-intuitiva. Como eu falei no começo, eu entendo mais cão e gato, né? Eu não entendo muito de vaca e cavalo, mas hoje eu já converso até com elas, com galinha. É um curso que eu fiz e que qualquer um pode fazer, não precisa ser de uma religião específica, não precisa ser médico veterinário, é só realmente ter uma sensibilidade em relação ao animal. Chama comunicação telepática intuitiva. Quando o animal chega próximo da gente, na técnica a gente se ligar realmente com uma fonte, que a gente fala que é a fonte divina,
Quando você liga com a fonte divina, através de meditação, essa fonte te traz o que o animal realmente precisa e o que ele está querendo falar. Então, o meu marido fala que ela quer ser a Dr. Dolittle. Eu sou a Dr. Dolittle, eu converso com os bichos. Às vezes o animal não está esboçando nada, mas eu já sei o que ele está sentindo. Eu sei o que ele quer. Existem animais que chegam na clínica, o proprietário está falando uma coisa e o cachorro está falando outra, totalmente diferente. E aí a gente começa, não, mas não comeu nada mesmo? Não, mas você não deu nada diferente? Porque a gente já sabe que o animal já está falando o que está acontecendo. Não, mas você não derrubou ele? Não, mas você... E o animal está falando, ela me derrubou sim, ela me deu comida errada, ela não sei o que. E eles falam, é uma coisa de doido. O cachorro, geralmente, ele é um pouco mais empático com o dono, ele é mais amigável, mais agradável. O gato, não. O gato, ele é gato. Ele fala, não, essa é minha dona, eu não aguento mais ela, não sei o quê. O cachorro, não. Essa minha dona, coitada, ela não tem tempo de passear comigo, eu entendo. Então, o cachorro é sempre mais passivo, o gato sempre mais ativo. Já tive casos de conversar com aves também. As aves, elas têm uma linguagem muito diferente da do ser humano, são linguagens que, se você não prestar muito atenção, você não entende muito o que ela está querendo dizer, porque eles têm um pensamento muito desconectado, né? Mas é o tipo de visão que eles têm. Né? O cachorro, por ser mais próximo do humano, ele já tem um pensamento mais cognitivo, uma cognição bem melhor, que dá para a gente entender melhor o que eles querem dizer. O gato também. O gato, ele é bem mais expressivo. Mas ainda falta eu conversar com muito bicho aí, vamos ver se eu encontro com os bichos, aí depois eu conto para vocês. Mas é uma ciência, não é uma coisa da minha cabeça, tem toda uma técnica, toda uma meditação, todo um jeito. Depois que você aprende a fazer essa conexão com a fonte, a situação é bem rápida, não é demorado. Quando a gente começa, demora 1 hora, 2 horas para poder fazer a conexão. Agora é coisa de segundos, minutos, a gente já consegue se conectar com o animal e até brinca, tipo o Avatar, né? Avatar que conectava com os bichos lá. Então, é mais ou menos isso, a gente consegue uma conexão bem legal. E a gente, quando é dono de animal, também chega uma hora que a gente também começa a entender, né? Parece, eu sou dona de gato, eu sei que tem alguns gatunos aí também, que tem vários, o Richard eu sei que é um, a Júlia também, e tem mais alguns gatunos. A gente começa a entender, às vezes, eu sei quando meu gato está miando que ele quer beber água, eu sei quando meu gato está miando que ele está com fome, eu sei quando ele está miando que às vezes o miado é diferente, você sente que pode ser uma dor, né? E quando eles estão alertando também, né? Tem vários sinais, né? E várias dicas aí de animais que salvaram pessoas pelo latido, pelo miado, né? De que eles estão chamando e falam, não, esse latido está diferente, ele está nesse próprio filme Caramelo, isso é uma das cenas que é relatada, né? Que ele vai pedir socorro. Né? Então, isso é uma coisa que é muito comum. Porque eles estão muito próximos da gente, né? Então, ainda mais, e a gente vai entendendo os sinais deles e eles vão se adaptando a se comunicar mais fácil. É isso, tipo uma evolução mesmo, eles vão evoluindo pelo contato, né, da gente. Então, eles sabem como se comunicar, qual o tipo de latido, qual o tipo de miado, né, qual o tipo de condição que ele se coloca, ou expressão corporal. Então, a gente consegue entender o que eles estão falando. Gi? Se não tiver nenhuma pergunta, eu gostaria que você falasse para a gente como está o mercado de trabalho na área da medicina veterinária atualmente. É assim, hoje o mercado de trabalho é muito complicado. Eu vou dar um exemplo assim que vocês não vão acreditar.
Aqui no Brasil, a gente tem 543 faculdades de medicina veterinária. É mais da metade do que tem de faculdades no mundo. Nos Estados Unidos, tem 73 faculdades de medicina veterinária. No Canadá, tem 23 faculdades de medicina veterinária. Na Europa, tem em torno, a Europa inteira, Portugal, Espanha, Suíça, tem em torno de 80 faculdades de medicina veterinária. Só o Brasil tem 543 formandos veterinários. Então, nós vamos colapsar. A gente vai ter problemas sérios com o profissional. Hoje, tem muitas áreas, como a gente falou. A gente tem as áreas de inspeção de leite, inspeção de carne, grandes animais, pequenos animais, aves, animais de produção, animais pet, tem essa parte de comunicação telepática, perícia judicial, palestras que a gente pode dar, ser professor de medicina veterinária das faculdades. Existem muito, bom, também tem 500 e tralalá faculdade, vai ter que ter professor, né? Então, na área da pesquisa, são os médicos veterinários que fazem as vacinas. A vacina da Covid, quem fez foi um médico veterinário. A gente é responsável, eu falo, o médico, ele trata do humano. A medicina veterinária trata da humanidade, porque a gente entra na parte de meio ambiente, animais, da natureza, a gente entra em tudo, quando a gente entra na casa da pessoa, através dos alimentos, através de vestimenta. Então, nós os médicos veterinários, estão em tudo. Só o que falta realmente é a valorização, tanto da profissão, como a autovalorização. Eu tenho colegas que estão recém-formados, eles aceitam receber R$10 por cirurgia. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Então, a gente precisa já sair da faculdade, sabendo se valorizar. Não tem Por uma isso, tabela de tipo como é para olha, só pode cobrar a partir de tanto, uma tabela tipo vou fazer atendimento social é X, o atendimento normal é Y. tem a tabela do Conselho, do Conselho Regional e do Conselho Federal, mas as pessoas não seguem. Por falta de campo de trabalho, às vezes você quer trabalhar em clínica veterinária, em hospitais veterinários, acabam se submetendo a algumas situações. Os sindicatos dos médicos veterinários, que é o Movimento VET, eles estão fazendo um movimento para realmente as clínicas, porque assim, o que a gente tem visto é que a maioria das clínicas não são gerenciadas por veterinários, eles são gerenciadas por administradores, são empresários. Então, eles olham aquilo como empresa. Então, o que eu falo, quando você sai da faculdade, trabalhe em várias clínicas para poder ver como são o dia a dia da clínica. E se você depois tiver a oportunidade, você entra, monta a sua clínica. Tem uma área agora que está em alta, que é a área comercial da medicina veterinária, que é trabalhar realmente em laboratórios como representante. Essa semana mesmo me pediram 3 indicações para trabalhar na MSD, que é um laboratório multinacional que precisa de representante veterinário. Um salário legal de R$7.000, R$8.000, que é o piso do veterinário. Então, essas empresas, que são empresas grandes, elas acabam tendo que seguir realmente a tabela do conselho, né? Mas clínicas veterinárias acabam cobrando o que eles acham, pagando o que eles acham que tem que pagar. E aí cabe ao médico veterinário se autovalorizar e falar, não vou por isso. Não é assim. Hoje, o campo é muito grande, o campo está escasso, mas tem lugar para todo mundo.
Como tem veterinários ganhando 7, 8 mil reais, tem veterinários que ganham 100, 200 mil reais por mês. Então, é uma coisa assim, depende muito da dedicação, depende muito de como você vai entrar no mercado, tentar entrar no mercado sempre com um pensamento de não ser igual a todo mundo, fazer um diferencial. Não, eu vou ser diferente, eu vou atender diferente, eu vou conversar com o dono do animal diferente. E isso vocês têm tudo na mão, porque antigamente não tinha internet. Hoje a internet abriu que você pode ver quem está errando, quem está acertando, copia quem acerta e não faz quem erra. Então dá para a gente ganhar, tem muito bicho, muito, além de ter tem muita faculdade, mas tem muito bicho também que estão aí meio perdidos, né? Que não sabe, não tá indo em nenhum veterinário. Então, a parte de educação, conscientização, o que o Instituto Eu Sou o Bicho faz é isso, é em conscientizar a pessoa que o animal precisa de atendimento médico, que o animal precisa de uma alimentação de boa qualidade, que o animal precisa de atenção, ele não pode ter um abandono nem físico nem emocional. Então, a gente tenta sempre colocar o animal empático, né? Se coloca no lugar dele. Porque são maus tratos. Se coloca no lugar do bicho. Se você se sentir mal, o cachorro também vai se sentir mal, o gato também vai se sentir mal. Eu queria já entrar, então, nesse assunto, né? Abandono de animais e animais. Né? A gente vê, no período da pandemia, cresceu muito o número de animais adotados. Né? E, infelizmente, eu já esperava por isso, que passando pandemia, né, iria crescer o número de animais abandonados. Eu nunca entendi muito isso, porque eu falo que animal não é objeto de decoração, né? Uma hora eu quero, uma hora eu não quero mais. Então, agora, está dando muito trabalho, então eu não quero mais. Então, eu queria que você falasse um pouco para eles da responsabilidade das pessoas ao adotarem um animal. Como é que você enxerga também esse mercado de venda de animais, né? Porque eu falo que só existe tráfico de animais porque tem quem compra, né? Se não tivesse quem comprasse, não teria tráfico, não teria roubo de celular se não tivesse quem compra o celular roubado. E assim vai para tudo. Então, se você puder entrar aí um pouco nesse assunto com eles, eu acho importante. A gente tem hoje uma cultura muito complicada, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, de abandono, né, dos animais. E não é só abandono de animais, é abandono de humanos também. Então, a gente está numa situação de que a vida está sem valor nenhum, não tem valor. As pessoas olham para o outro, mas não veem o outro. Ela olha para o animal, mas não vê o animal. Às vezes tem um animal na calçada, sangrando, com uma fratura exposta, a pessoa vai, passa, tira uma foto, joga na internet, fala, vem buscar. E não é assim. O animal, isso, a gente já está tentando fazer com que vire um projeto de lei de omissão de socorro, porque você omitiu o socorro ali para aquele animal. Você só tirou foto e postou nas redes sociais. Então, isso é uma cultura que a gente acredita que a gente só vai resolver quando a gente conseguir conscientizar crianças e adolescentes de que abandonar animal é crime, ou então as leis comecem a ser cumpridas. Porque existe lei, abandonar animal é crime, dá pena de reclusão de 2 a 6 anos, e a gente precisa entender isso. Só que isso vai da consciência e vai da cabeça de cada um. Existe muito abandono, eu tenho abrigos que têm 800 animais, as pessoas mandam recado aqui para mim, olha, eu preciso doar porque o animal está fazendo xixi no tapete. Gente, o animal faz xixi.
você tem que ensinar ele. Então, quando você for adotar, você tem que saber se você tem tempo para ensinar, se você tem tempo para passear com ele, se você tem dinheiro realmente para poder cuidar dele, e até que a morte separe. Não tem plano B. Ele não é uma geladeira que você vai e fala assim, agora eu não quero mais. Ele também tem sentimento. Ele também se apega a você. Eu tô com um aqui, acho que eu comentei com vocês, esse aqui, ó. Este, tá deitado aqui do meu lado. Tá dormindo. A gente tá chamando ele de Agostinho Carrara. Ele fugiu da casa dele 3 vezes. Na terceira vez eu falei, não vou devolver. A mulher veio aqui, falei, manda ela vir aqui que eu não vou devolver, mãe. Ela vai assinar um papel e eu vou ficar com ele. Porque não adianta, ela não tá zelando pela segurança dele. E aí ela falou, não, eu paguei R$ 800 nele. Aí eu falei, olha, eu só tenho 500. Aí ela pegou e falou assim, pode ser 600? Isso é amor? Não é. Aí eu dei R$ 600 para ela, comprei o cachorro tá aqui, eu vou doar ele. Daqui uma semana, eu vou esperar castrar. E sabe, então as pessoas não têm mais isso, não tem mais amor, não tem mais empatia, não tem mais... E é assim, não é que não tem, não adquiriu, não teve o ensinamento disso. Então, eu acredito que é nas crianças que a gente vai tentar começar, crianças e adolescentes, a mostrar a importância realmente de uma vida. Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só que perguntaram para ele, quem é seu próximo? Aí veio Gandhi e falou, meu próximo é tudo aquilo que vive. Então, gente, a gente precisa seguir ensinamentos bíblicos, ensinamentos bons, de que tudo que vive, a gente precisa amar e precisa zelar, que são coisas de Deus. Em relação à compra de animais, eu não sou contra a pessoa comprar animais. O que eu sou contra é as pessoas cruzarem os animais de qualquer jeito, cuidar dessas matrizes, desse pai, dessa mãe, de qualquer jeito, cruzar várias vezes na vida aquela mãezinha e ganhar dinheiro com isso. Então, é assim, o que deveria ter era realmente uma regulamentação da profissão de criador, uma fiscalização desses criadores, para que as fêmeas que parissem, né, que parissem 2 vezes na vida, e não parissem mais e fossem castradas e doadas para as pessoas que gostariam de adotar. Os machos também não serem explorados, porque o problema é a exploração. E um filhote, ele deveria, o preço deveria ser preço de cavalo. A gente não vê cavalo de raça sendo maltratado. Eles sempre estão em aras, bonito, bem cuidado, porque um cavalo hoje está em torno de 100, 200 mil reais, um dos mais assim baratinho. Então, um cachorro, eu acho que devia custar no mínimo 20 mil reais, para quem fosse comprar, soubesse, porque infelizmente é no bolso que a gente vê o valor. Soubesse que aquele animal tem valor, que aquele animal precisa de cuidado, que aquele animal, você não vai ter um outro igual, porque a mãezinha dele só vai criar 2 vezes. Então, eu acredito nisso. Já invadi alguns canis, já tirei alguns cachorros de canil, que estavam sendo maltratados, a pessoa foi presa através de laudo pericial, mas mesmo assim a gente parece que enxuga gelo, parece que não resolve, mas uma hora vai resolver, né? Uma hora, com essa turminha aí, ó, que tá todo mundo me ouvindo quase dormindo, essa turminha aí vão fazer a diferença e vão fazer a corrente do bem.
E tem É. missão esse mês? Tem missão? Tem missão. Ah, por favor, hein? Vamos fazer uma missão aí. E eu queria que você já explicasse também para eles, que a gente fala tanto de animal abandonado, e uma coisa que eu acho super legal que você ensina, e que é muito importante eles saberem, todos nós saberem, a diferença de um animal que está abandonado, que está perdido, e daquele que está caminhando só, mas que ele sabe voltar para casa, para não correr o risco de alguém sair sempre buscando o animal e achar, está perdido, e não está perdido. Gente, protetor é meio louco, né? A gente vê o cachorro na rua, a gente já acha que está perdido. Então, existe uma diferença que vocês podem levar isso para a vida. O animal não é para andar na rua sozinho, mas se por um acaso ele estiver andando na rua sozinho, o que vocês podem observar é a cauda dele, o rabo. Se o rabo estiver levantado, ele sabe para onde ele está indo. Não pega ele, porque você vai tirar ele do caminho. Você não vai resgatar, você vai sequestrar. Se o animal tiver com a cauda entre as pernas, com o rabo entre as pernas, esse animal está perdido. Por mais que a gente pense, a cauda do animal, ele é tipo um satélite, que ele está sabendo para onde ele vai. Quando ele está com a cauda entre as pernas, ele está realmente perdido. Aí pode acolher ele, tirar foto, tentar realmente achar o dono dele. E isso vale tanto para gato quanto para cachorro? Tanto para gato quanto para cachorro. E o gato, ele é mais safo, né? Mas ele, tipo, quando tá com a cauda, é tipo a nossa sobrancelha, ele tá falando. Falaram aí, tipo a nossa sobrancelha? É, o rabo, né? É, as expressões. É realmente uma expressão corporal que a gente pode levar isso como ele sabe para onde vai ou ele não sabe para onde vai, tanto o gato como o cão. Viu? Entrando nesse assunto aí de animais abandonados, recentemente aconteceu comigo. Eu tava na rodovia mesmo, na pista, e passou um cachorro de médio porte, acho que ele devia ser vira-lata, abandonado, tipo, no meio da pista. E não tinha como você parar pra pegar, porque tava no meio da pista. Ele passou muito rápido, tipo, não tinha acostamento. Ele passou o máximo que ele podia, assim, encostado numa paredezinha de pedra. E aí ele foi andando, só que não tinha como você parar para resgatar, não tinha tempo de fazer nada. Aí eu queria saber com você o que a gente faz nessas situações de animais que são abandonados em meio de rodovias. Não tem muito o que fazer, né? Que você vai sair correndo atrás. É bem difícil, porque geralmente animais, quando eles estão perdidos, eles estão correndo, às vezes é melhor deixar ele ir do que correr atrás. Porque quando você corre atrás, ele perde a atenção da onde ele está andando. E aí, nesse momento, realmente ele pode ser atropelado. Então, realmente pode perseguir, sem ele sentir que está sendo perseguido, e indo atrás até ver quando ele cansa, que ele para você tentar realmente pegar ele. Mariana. Eu queria perguntar em questão da educação, que eu achei muito legal você ter esse pensamento de que realmente os adolescentes e as crianças precisam ter essa conscientização. E eu queria perguntar se você já pensou em algum projeto como o Alicerce. Fazer algo parecido. A gente tem o projeto Essa Escola é o Bicho. Faz uns 25 anos, eu comecei a dar palestra em escolas, não era institucionalizada, formalizei há 8 anos atrás, através da ONG Instituto Eu Sou o Bicho. Como é que a gente faz? A gente vai nas escolas, a cada 2 meses, mais ou menos. Quando a gente começa o ano, a gente já tem algumas escolas cadastradas. A gente entra em contato com essas escolas, já agenda a data, e antes de ir, a gente pede para essas crianças e os professores arrecadarem tampinhas, porque a gente tem o projeto de arrecadação de tampinhas, que essas tampinhas são vendidas, e a gente capta esse recurso para poder comprar alimento para os animais que necessitam. Depois de 2 meses, a gente vai
geralmente, os professores de artes e os professores de biologia e matemática colocam no currículo nesses 2 meses, em arte, vamos supor, eles arrecadam pote de sorvete. Aí as crianças pintam aqueles potes para a gente poder mandar para os abrigos para pôr água, arranhadores com sisal, com garrafa PET, e as tampinhas vêm para a gente. E aí eles doam para a gente, essas crianças doam essas coisas. Em matemática, a gente pede para fazer a conta de quanto um animal de 10 quilos pode consumir mensalmente, a quantidade de ração. E a de biologia, quando a gente vai nessas escolas, a gente orienta a fazerem aqueles dispensers de água e comida, onde essas crianças e adolescentes são responsáveis pela reposição de alimentação e de água, e ela não pode deixar lá muito tempo, porque a água pode ser a dengue, a ração pode trazer ratos e ocasionar leptospirose. Então, geralmente, a gente faz esse aliado. Quando nós vamos, agora, dia 28 de outubro, eu tenho já uma palestra pronta para ir no EMEI, a gente leva o canil da GCM. Então, o pessoal do canil faz a apresentação junto com as crianças, eles têm uma parte educativa e de conscientização, eles também falam algumas coisas sobre isso, e a gente dá o complemento, né? Então, a gente tenta fazer isso presencial. As crianças, quando a gente vai, elas nunca mais esquecem. Eu fui numa palestra e eu tenho uma cachorra de pelúcia. Fui numa palestra, foi no Dezembro Verde, de abandono. E tinha umas crianças pequenas, tipo 5, 6 anos. E eu, para encenar, catei a cachorra, abri a barriga da cachorra, a cachorra de pelúcia. E a cachorra tinha 3 filhotinhos dentro, e eu peguei e falei, olha o que acontece, joga no lixo. Menina, todo mundo começou a chorar. Eu falei, essas crianças nunca mais vão esquecer do abandono, que abandono é crime. Aí tive que pegar uma caixa, colocar os filhotes de pelúcia na caixa, para as crianças parar de chorar. E aí eu falei, não, já está resgatado, já vai com as mãezinhas. E aí, então, é uma coisa que as crianças lembram muito. Teve um outro caso também, que eu dei uma palestra. Geralmente eu abro o microfone para as crianças, uma criança veio e falou, pode bater, não quis falar no microfone. Falou, pode bater em cachorro? Aí eu devolvi a pergunta, eu falei, você apanha? Ela falou, todos os dias. Então, aí eu chamei a coordenadora pedagógica, conselho tutelar, eu falei, olha, conversar com essa criança, psicólogo. Então, além da gente passar sobre o que é proteção animal e maus tratos, a gente também consegue entrar na família dessa criança e também levar, fazer a corrente do bem, que é o que a gente quer que vocês façam. Independente se gosta de bicho, se não gosta de bicho, né? Então, tem um vizinho aqui, ele tá com o cachorro na corrente. Cachorro na corrente é crime. Ele não pode ficar na corrente. O cachorro tem que ficar no quintal. Ele só pode ficar na corrente caso vá lavar o quintal. E aí ele pode, mas ficar 24 horas por dia. Ele está sem abrigo, ele está sem comida, ele está sem água, ele está na chuva, ele está no sol, ele está doente e estão negando atendimento veterinário. É crime. Lei 9.605 do artigo 32. Isso é crime. Vai preso. Às vezes sai na custódia, que é 48 horas. Mas só da pessoa ser réu, ela perde o réu primário, ela não pode nunca mais fazer nada, nem bater o carro que ela vai preso. Richard? Eu queria saber o conselho que se dá para as pessoas cujo veterinário pediu para não tinha solução, o que o animal tinha, e pediu para sacrificar. Tipo, a minha gata, né? Ela tá viva não sei como, 15 aqui, calma aí, eu vou fazer 18, eu vou fazer 17, tá certo? Ela tem uma doença que não vai curar, só tem um tratamento que a gente faz, que aparentemente parou, então a gente tá parando para ver se tá tudo certo. Mas falaram que se voltar, não tem outro jeito, ou continua até ela morrer, ou sacrifica. Aí, conselho que fazer, tipo, fica tentando sempre, ou faz a pessoa alguma coisa,
sabe? Enquanto não houver sofrimento, fica tentando pro resto da vida. Juro, eu tô Se fazendo o... isso. Hã? Juro, estou fazendo isso. Pronto. Até eu sentir que minha gata ainda tá feliz, eu vou Na continuar. hora que ela estiver sofrendo, porque assim, a eutanásia, a indicação é médica veterinária e a autorização é do dono. Só que eu posso indicar para você, porque eu nunca vou chegar e falar, você vai ter que eutanasiar. Eu posso indicar para você, e quando a gente indica, porque a gente sabe que o animal está sofrendo. Se o animal não estiver sofrendo e você estiver confortável em cuidar, em dar medicamento para sanar dor, em alimentar e ter o amor realmente que você tem pelo seu animal, vai até o fim. Eu não sacrifico ninguém. Ninguém. Eu vou até o fim. Ah, mas eu não sei. Não é problema meu. O problema meu é salvar a vida, não é. A gente só faz a eutanásia se a gente perceber que o animal está em sofrimento, um sofrimento que não tem mais jeito. Quando a ciência não consegue mais agir e não tem mais o que se fazer e o animal está em sofrimento, a eutanásia é um ato de amor. A gente precisa ter essa consciência de que eles realmente não merecem sofrer. Mas, se não estiver sofrendo, tem remédio, vamos até o final. Sim. Mas você já fez eutanásia em casos ou você nunca fez? Uma vez eu fiz na faculdade para nunca mais. Porque hoje é muito comum, né? Eles falarem, os veterinários falarem, olha, o cachorro não tem mais o que fazer, né? E meu pai já teve que levar. A gente é triste demais, né? Você Não. dar adeus para aquele ser que faz parte da sua família, né? Mas às vezes você falou, é um ato de amor, porque não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer, realmente precisa realmente. Mas se o animal está comendo, está bebendo, fazendo xixi e cocô, gente, não tem dor? Vamos até o fim. Ah, mas ele está com insuficiência renal irreversível. E daí? Eu tive o caso de uma cachorra, nós descobrimos que ela tinha uma insuficiência renal com 16 anos. E a gente fazia acompanhamento, ela às vezes comia, às vezes não comia, não sei o quê. O último ultrassom dela, ela estava com 22. Nós fizemos ultrassom, um rim tinha sumido e o outro era um grão de feijão. Ela não tinha rim, e ela estava vivendo. A moça que fez o ultrassom, ela falou, olha, eu só sei que a cachorra está viva porque ela está aqui comigo. Eu falei, então, gente, não é só ciência. Existe espírito, existe a parte espiritual, existe a parte energética, existe a parte de vibrações, existe a parte de energias boas. Tudo isso complementa. Existe milagres. Existe milagre. O milagre, você tem duas opções. Ou você acredita em milagres, ou você não acredita em milagres. Eu acredito. Tem uma pergunta aqui para a gente encerrar, né? Encerrando, porque você tem um texto lindo aí para ler para eles e também passar a missão. A Ana Júlia está dizendo aqui, doutora, eu tenho uma dúvida. Se encontrarmos um cachorro, um gato sem chip ou com sinais de maltratos e decidimos ficar com ele, o que acontece se meses depois o dono aparecer? Ele ainda tem o direito de levar o animal de volta? Se ele tiver como provar que é o animal dele, ele vai ter que entrar na justiça. E aí, ele entrando na justiça, vai caber ao juiz falar se vai voltar para o dono ou não. Geralmente não volta para o dono, porque quando entra na justiça, o lado contrário que está com o animal, a gente coloca todos os gastos que teve durante todos esses meses com o animal. Então, a pessoa, geralmente, ela desiste do bicho por causa do dinheiro. Entendeu? E assim, é o juiz que fala, né? Que, então, tentando o processo. Se ela falar, não, eu quero meu cachorro, então tá, prova.
Ah, tá aqui as fotos. Entra na justiça que o cachorro é meu. Eu achei, tava na rua, e então você entra na justiça para requerer esse animal. E, e uma coisa que eu queria te perguntar também, que é algo que está para entrar, né? Nem sei como é que está isso, se já entrou ou está para entrar a partir do ano que vem, que é o RG Pet. Você é a favor do RG Pet? Então, já entrou, né? Já dá para fazer o SRG, tem nas plataformas do governo. É assim, eu não sou a favor nem contra, porque eles vão fazer esse RG, mas ainda não tem um. É assim, eles estão criando o Disque Pizza, mas não tem pizza. Para que fazer todo esse tipo de processo, que é um gasto, é uma é uma coisa que a gente tem protetores que têm mais de 300, 400 animais, que eles querem que registrem e não vai ter uma fiscalização. Então, Eles dizem que é para fiscalizar o abandono de animais. mas não, Eu acho que isso vai causar mais abandono, porque as pessoas vão começar porque para não assim, ter que pagar para dizer, meu cachorro, porque é uma forma de fiscalizar se o cachorro está sendo não nananana. tem como fiscalizar. Não tem como. Não tem como. Isso é para inglês ver. É para falar que está fazendo e para inglês ver. Não vai ter, não vai ser obrigado, não vai para frente isso aí. Também tem uma pergunta se Eu você não vou registrar nenhum meu. Não quero saber nem quero que saibam quantos eu tenho. Tem uma pessoa também que perguntou se você é a favor da castração. Sim, lógico. Bora castrar todo mundo. Vamos castrar. Mesmo antes de ele ter dado cria? Mesmo. O animal pode ser castrado a partir dos 5 meses de idade, quando caiu os hormônios. Antes disso, não é legal fazer a castração, porque ainda ele não está pronto para... os hormônios ainda não caiu totalmente, né? Então, a gente geralmente pede para castrar quando chegar nos 5, 6 meses, faz a castração, não precisa ter uma cria, não há essa necessidade, e eu sou totalmente a favor da castração. Por que é necessária a castração? O animal, quando você não castra ele, a tendência é ele ter câncer de útero, câncer de mama na fêmea, câncer de próstata e câncer de testículos no macho, aumenta 70%. Então, os animais, eles, para não terem esse tipo de câncer, eles têm que cruzar a cada 6 meses. Então, você não vai cruzar seu cachorro ou sua cachorra a cada 6 meses, que você vai ter dor de cabeça. Então, o ideal é a castração, para que eles não tenham nenhum tipo de problema futuro de doença. E um animal castrado, ele vive 3 anos a mais, porque a gente tira os hormônios do envelhecimento, que é os hormônios da sexualidade. Então, hoje é muito necessária a castração. É uma coisa assim, tem veterinários que falam, vai castrar, não sei o quê, mas a veterinária quer aparecer. Tem um monte, para quem castrar? Não, não faz mal. Não faz mal. É assim, tem as linhas que não aceitam e tem as linhas que aceitam. Hoje, para a educação que existe no nosso país, a gente precisa castrar porque diminui abandono. Se a gente deixar as pessoas ficarem cruzando os animais e jogando os filhotes pela rua e não doando direito, nós não vamos, não vai ter muito abandono, muito maus tratos. Então, a castração hoje é necessária para a falta de educação que existe na população de não cuidar bem dos seus animais. Quem de vocês já foi até a sede do Olhar de Bia, né? Já conheceu a Pupila. A Pupila foi uma cachorra que veio da doutora Elizabeth, né? Uma cachorra também vítima de abandono, que chegou desse tamanhozinho, Neném. cabia na mão, né? Um nenenzinho. E hoje está aí, roubando pão de queijo de todo mundo. É linda. A gente pode colocar o texto aí, Gi? Tudo certo? Você quer deixar sua missão? Qual é a missão para eles? Hoje,
Essa semana a missão é ir num pet shop, comprar 1 quilo de ração da mais barata que tem, pode ser de R$ 5, e colocar em algum lugar onde tenha cachorro que necessite. Alimente quem não tem comida. Muito bem. Vamos deixar. Prestem atenção nesse texto, gente. Que coisa linda que é isso que ela vai ler para vocês. Bom, gente, esse texto sempre me... Ser veterinário não é só cuidar de animais. É, sobretudo, amá-los, não ficando somente nos padrões éticos de uma ciência médica. Ser veterinário é acreditar na imortalidade da natureza e querer preservá-la sempre mais bela. Ser veterinário é ouvir miados, mugidos, balidos, relinchos e latidos, mas principalmente entendê-los e amenizá-los. É gostar de terra molhada, de mato fechado, de luas e chuvas. Ser veterinário é não se importar se os animais pensam, mas sim se sofre. É dedicar parte do seu ser à arte de salvar suas vidas. Ser veterinário é aproximar-se de instintos, é perder medos, é ganhar amigos de pelos e penas que jamais irão decepcioná-lo. Ser veterinário é ter ódio de gaiolas, jaulas e correntes. É perder tempo apreciando rebanhos e voos de gaivotas. É permanecer descobrindo, através dos animais, a si mesmo. Ser veterinário é ser o único capaz de entender rabos abanando, arranhões carinhosos e mordidas de afeto. É sentir cheiro de pelo molhado, cheiro de almofada com essência de gato, cheiro de baia de curral de esterco. Ser veterinário é ter coragem de penetrar em um mundo diferente e ser igual. É ter a capacidade de compreender gratidões mudas, mas sem dúvida alguma as únicas, sinceras e verdadeiras. É adivinhar olhares, é lembrar do seu tempo de criança, é querer levar para casa todos os cães vadios sem dono. Ser veterinário é conviver lado a lado com ensinamentos profundos sobre o amor e a vida. Todos nós podemos nos formar em veterinário, mas nem todos seremos veterinários. E você, o que vocês serão? Lindo, né? Lindo. Eu sou veterinário. É. Muito lindo. Gi? A gente tá chorando. Ai, eu amo muito esse texto, todas as vezes que você passa, é um aprendizado novo que a gente tem. É aquela coisa, né? Quanto mais vezes você lê a mesma frase, quanto mais vezes você lê o mesmo versículo, você tem aprendizados diferentes, você olha de formas diferentes. É verdade. Elisa, muito obrigada por mais uma mentoria incrível. Você sempre arrasa, eu sempre aprendo coisas novas com você. Adoro ouvir suas mentorias todas as vezes, nunca me canso. Obrigada. Angel, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando de novo a Elisa. Eu sou muito fã dela, vocês sabem disso. A Elisa sempre me ajuda, é minha amiga, gente. Eu mando mensagem para ela no WhatsApp, normal, a gente conversa. É verdade. Mas foi isso, nossa mentoria se encaminhou para o final, já chegamos no final. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, Elisa. E é isso, Obrigada. gente. Beijinhos para vocês. Obrigada, estou à disposição, hein? Carol, Júlia, Obrigada. Ramon, querem falar alguma